Chegamos ao penúltimo vídeo da Copa do Mundo da Street Art aqui no Life is a Beat. Tá acabando. Tá acabando e hoje a gente vai falar do grupo G, que é composto por Bélgica, Inglaterra, Panamá e Tunísia. E pra começar a gente devia pular esse país. Mas a gente vai provar que não guarda rancor e vamos falar sobre a Bélgica. O grafite começou relativamente tarde na Bélgica, se a gente for comparar com seus vizinhos, Alemanha, França e Holanda. Somente lá pela metade dos anos 90 que as tags e bombs começaram a surgir com alguma relevância por lá. Mas hoje, apesar do país já contar com uma cena sólida e atrair artistas do mundo inteiro, Bruxelas, sua capital, vive uma contradição. Apesar das intervenções urbanas serem proibidas e renderem cadeia, o governo local investe em trabalhos comissionados dos mesmos artistas que ele persegue. Como foi o caso do controverso Vincent Glowinski, também conhecido como Bonon. Ele foi preso por pintar afrescos com cenas violentas, atos sexuais e até um pinto. Mas teve as suas pinturas ilegais mantidas e hoje ele trabalha fazendo projetos oficiais. Já a cidade de Ghent, que é a capital cultural do país, é muito mais tolerante com a ocupação dos espaços públicos. E além de ter uma rua chamada Rua do Grafite e cerca de outros 10 distritos onde a arte urbana é liberada, a cidade também recebe diversos festivais de cultura urbana. E os artistas belgas que batem um bolão são Roa, que é um dos mais renomados. Ele pinta animais em PB que normalmente trazem questionamentos sociais. O Cool Core, que nasceu no Bronx, era parceiro do Basquiat e do Keith Haring, mas vive em Bruxelas há quase 30 anos e é um dos responsáveis por levar a cultura do grafite para a Bélgica. Blumbeck, que faz stickers, lambes e pinturas desses personagens super geométricos e coloridos. O muralista hiperrealista Bart Smits, que assina como Smates. Steve Locatelli, com sua desconstrução de cores. E o nosso amigo Bisser, ele tá representado aqui na nossa parede dos afetos, tem um vídeo que a gente mostra o trabalho dele, e ele pinta esses monstros gigantes inspirados em desenhos animados. E uma história interessante da Bélgica é da cidadezinha de Doel, que é um vilarejo que fica próximo ao porto da Antuérpia, e que a maioria dos habitantes abandonou em favor da expansão do porto. Só que um grupo de 25 moradores decidiu que não ia sair de lá, e hoje o que ficou lá é uma cidade abandonada, que é o cenário perfeito para artistas do mundo inteiro. Uma galera já foi pra lá, são centenas de murais espalhados pelas casas abandonadas, e hoje Doel é um grande atrativo turístico belga. E deve ser um lugar incrível, imagina todas aquelas paredes abandonadas prontas para serem pintadas. E agora vamos falar da Inglaterra. E não é só de Banksy que vive a arte na Terra da Rainha. Berço de grandes ícones do rock, os primeiros grafites faziam menção aos seus ídolos e movimentos. Exemplo disso é essa frase, Clapton is God. Ela foi grafitada numa estação de metrô de Londres nos anos 60. E durante o final dos anos 80 e início dos anos 90, Hackney e Shoreditch serviram como tela para jovens rebeldes e artistas alternativos que estavam à frente do seu tempo. E conforme as tags iam se popularizando, o grafite evoluía e estabelecia bases para uma nova forma de arte. Mas foi no final dos anos 90 que Londres começou a experimentar as mudanças culturais, arquitetônicas e comerciais que a transformaram no oásis que é hoje. E foi nessa época também que um certo artista de rua chamado Banksy apareceu. Com o passar do tempo, então, a arte de rua deixou de ser uma expressão antissocial para ser respeitada por museus e galerias em toda Londres. Agora, se você estiver por Londres, um bom lugar para ver essa diversidade toda é a estação de Waterloo, em South Bank, no Leek Street Tunnel, uma galeria subterrânea completamente coberta por estilos diferentes dessa arte, que formam o maior mural de Londres, com 200 metros de extensão. Dificilmente uma visita será igual a outra, porque os artistas vêm e vão, o grafite é liberado por lá e as pinturas acontecem uma por cima das outras. E agora pega a sua xícara de chá que vamos falar dos artistas ingleses. A primeira é uma das precursoras do craftivismo, a Carrie Richard. Ela transita entre o mosaico, o artesanato e o ativismo. A arte e os direitos humanos andam juntos no trabalho de Carrie. Há alguns anos, Carrie se corresponde com presos no corredor da morte e presos políticos, o que teve um grande impacto na sua arte. É sério, a gente precisa ser amigo da Carrie. Que mulher. E o próximo é o Stick, que é outro queridinho pelas ruas de Londres, famoso por pintar figuras simples e andrógenas. Ele consegue transmitir emoções complexas com seus bonecos de palito. Tem também os lendários London Police, com seus personagens subversivos e sorridentes. E o Flame, que além de um grafiteiro antológico, é cartunista e ilustrador. E esses stickers de nuvens super fofas que estão por toda Londres são do Mine and Yours. E pra encerrar, uma artista brasileira que chamou a atenção em terras londrinas, a Nélia Azevedo. Com 5.000 pequenas esculturas de gelo nas escadarias da Chamberlain Square, ela relembrou os mortos da Primeira Guerra Mundial. E o terceiro país desse grupo G é o Panamá. O Panamá é um país que se daria super bem aqui no YouTube porque tem um dos canais mais famosos do mundo. Não.
A street art panamenha só começou a se consolidar lá pelos anos 2000, e pra galera local, quem pinta desde essa época é considerado old school. Antes disso, as poucas pichações que apareciam pelas paredes eram estritamente ligadas às gangues locais, que demarcavam seus territórios e faziam ameaças através de pinturas nas paredes. E ainda hoje, apesar de um grande investimento na revitalização dos espaços públicos, através da arquitetura, do paisagismo e de esculturas a céu aberto, a street art parece não ter sido entendida e abraçada pela população panamenha. Mas isso não impede que uma cena de artistas super talentosos apareça por lá. Yeah! Tipo o Insano, que há mais de 10 anos pinta fauna e flora com cores super vibrantes. Marta Noemi, que pinta murais poéticos e cheios de significado. Remédios, que explora temas botânicos. Wittigs, que pinta esses animais poligonais em preto e branco. E o Amir Luque, que é um grafiteiro super talentoso. Mas uma coisa muito legal que acontece na cidade do Panamá são esses ônibus. Eles são super pintados e circulam pelas ruas transportando passageiros. Cada um tem uma estética própria, mas em comum são essas cores super vibrantes e chamativas. São quase uns murais sobre rodas. E pra encerrar esse grupo, a Tunísia. A Revolução de Jasmim na Tunísia foi o estopim para todas as outras que aconteceram no norte da África e no Oriente Médio, conhecido como a Primavera Árabe. E talvez tenha sido a mais bem sucedida em termos de liberdade e progresso institucional, pelo menos nos primeiros anos após a Revolução. E isso resultou num grande boom cultural, e a street art, que até 2010 era super pouco difundida, passou a ter um papel importante no resgate das tradições locais e na democratização da cultura e da arte. Em 2012, apenas um ano após o início da Revolução, o artista franco-tunisiano El Cid pintou o primeiro mural da história do país. Foi na Medina da cidade de Kairouan, com a ajuda do coletivo El Caldônia e toda a comunidade local. E em 2015, um grupo de 150 artistas de 30 países ocuparam o vilarejo de Eridá, na ilha de Djerba, e produziram 250 murais que transformaram a cidadezinha em uma grande galeria a céu aberto, e um dos principais destinos turísticos da ilha. Porém, nem tudo é perfeito, e hoje, em 2018, o país está novamente mergulhado em uma crise econômica e política. A liberdade de expressão voltou a ser caçada novamente, e os artistas voltaram a ser alvos de agressões da polícia. Como foi o caso da artista Dalinda Louati, uma das poucas mulheres que pinta pelas ruas de Tunis, que foi presa por causa dessa pintura em protesto à poluição causada por uma fábrica de fosfato na sua cidade. E eis os artistas tunisianos que você precisa conhecer. Vaju, que pinta temas da natureza estilizados. Min Wan, com sua técnica de grafite clássico. The Inkman e Shuf, que são artistas que celebram a cultura do norte da África através da mistura de grafite e caligrafia árabe. Poxa, agora que a gente estava começando a gostar, tá acabando. Esse foi o penúltimo vídeo da série da Copa do Mundo da Arte Urbana aqui no Life is a Beach. Então se inscreve aí e deixa seu comentário o que você quer ver daqui pra frente, porque a gente vai ficar meio sem assunto. A gente já falou de todos os países e as Olimpíadas ainda faltam 2 anos. A gente espera seu comentário e até a próxima, bitches! Não.